Esperamos que todas tenham tido um Natal abençoado, ao redor de uma mesa farta, com família e amigos queridos. Agora que o Natal passou, começamos a nos preparar para os votos de Ano Novo, certo? Começamos a pensar sobre o que queremos para o próximo ano. Que tal desejar ser frutífera? Hoje e amanhã, Nancy falará sobre a importância de uma vida frutífera. Segundo Nancy DeMoss Wolgemuth, existem alguns sinais importantes para observar em sua caminhada com Deus. Onde há vida, haverá frutificação. Isso é o resultado da vida de Cristo, sua palavra, seu Espírito fluindo em nós, nos enchendo e depois fluindo por meio de nós para os outros. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, na voz de Renata Santos. Todo mundo deseja ter uma vida cheia de propósito e significado. E como seguidoras de Jesus, queremos que nossas vidas sejam úteis para o avanço do reino de Deus. Hoje, Nancy nos mostra como é uma vida frutífera e o que Deus tem a dizer sobre isso. Aqui está Nancy. Bem, por quase 25 anos, o Revive Our Hearts, o Aviva Nossos Corações, tem chamado as mulheres para a liberdade, plenitude e abundância em Cristo. Se você tem nos acompanhado por um tempo, já conhece essas 3 palavras e aprendeu a apreciá-las tanto quanto eu. Liberdade em Cristo, plenitude em Cristo e abundância em Cristo. Hoje e amanhã, vamos falar sobre o conceito de frutificação. Vamos ver como ele aparece na criação, no mundo natural e também o que significa ser frutífera como parte da nova criação de Deus através de Jesus Cristo. Acredito que você será encorajada e desafiada a crer que Deus pode te fazer frutífera, seja qual for a fase da vida em que você se encontra agora. Mas antes de chegarmos a tudo isso, vamos ver o que o dicionário tem a dizer sobre frutificação. Eu procurei em vários dicionários e vou compartilhar alguns dos significados que achei mais úteis. Primeiro, o dicionário Webster de 1828, o dicionário original de Webster, diz que frutificação significa muito produtivo, produzindo frutos em abundância. Também significa prolífico, gerando filhos, não estéril, ou seja, dar vida, ser uma geradora de vida, isso é frutificação. E outro dicionário disse que frutificação significa fértil, produzindo resultados bons ou úteis, benéfico, lucrativo, produzindo muitos descendentes. De alguém que tem muitos filhos, você diria, uau, essa pessoa foi realmente frutífera. Outro dicionário online disse o seguinte, e eu achei muito útil. Atividade frutífera multiplica ou acrescenta ao que já existe, produzindo mais de algo. Todas nós fazemos muitas atividades, fazemos muitas coisas. A questão é, estamos fazendo atividades frutíferas? Como você sabe se você é frutífera? Se for frutífera, ela vai multiplicar ou acrescentar ao que já está lá, produzindo mais de algo. Bem, como vamos ver na palavra de Deus, Ele quer que produzamos mais de algo. Esse algo é a vida, o coração e o Espírito de Jesus, através das nossas vidas, enquanto nos tornamos frutíferas. O conceito de ser frutífera ou de dar frutos é introduzido na primeira página da Bíblia. Também o vemos na última página da Bíblia e muitas vezes entre essas páginas. Mas para começarmos essa pequena visão geral de alguns dias sobre frutificação nas Escrituras, deixe-me convidar você a abrir sua Bíblia ou o app do seu celular no livro de Gênesis, capítulo 1, na primeira página do Antigo Testamento. Quero mostrar o conceito de frutificação desde o começo, afinal Gênesis significa começo. No início de tudo, Deus pretendia que todo ser vivo fosse frutífero.
Veja Gênesis 1, primeiro os versículos 11 e 12. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu, e a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Quando Deus fez essas árvores, esses arbustos, essas plantas, Ele os fez de tal maneira que deveriam dar frutos. Nos frutos que eles davam, haveria mais sementes, para que aqueles frutos pudessem produzir mais frutos. Frutificação que passaria de uma geração para a próxima. Aquelas árvores, aquela vegetação, não deveriam existir apenas para si mesmas. Elas foram projetadas, criadas para se multiplicar, para serem produtivas, para produzir mais como elas mesmas. O conceito é apresentado no versículo 11 do primeiro capítulo da Bíblia. Não eram apenas as plantas e árvores que deveriam ser frutíferas. Vejamos os versículos 20 e 21 do capítulo 1. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra sob o firmamento dos céus. Assim, Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Note agora a conexão entre a bênção de Deus e a frutificação no versículo 22. Deus fez as aves, as criaturas vivas, as grandes criaturas marinhas. Ele as fez com vida, e no versículo 22, e Deus os abençoou dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Deus criou as aves e as criaturas marinhas e as abençoou, e parte dessa bênção era que elas se multiplicassem, produzissem outras como elas. E não eram apenas plantas, árvores e animais que deveriam ser frutíferos. Ao continuarmos o relato da criação em Gênesis 1, vemos que os seres humanos, ou seja, nós, também fomos criados e recebemos a ordem de sermos frutíferos. Veja o versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis. Depois que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos. Essa é a segunda vez que vemos essa conexão. Ser abençoado e ser frutífero. Multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Eles foram abençoados para serem uma bênção. Fomos abençoadas para sermos frutíferas, para nos multiplicarmos, para nos reproduzirmos. Não fomos criadas apenas para sermos consumidoras, mas para sermos produtoras, reprodutoras, para sermos frutíferas. E isso é enfatizado ao longo do livro de Gênesis. Já vimos a conexão entre a bênção de Deus e a frutificação em Gênesis 1. Um pouco mais adiante, em Gênesis 9, vemos esse mesmo conceito após o mundo ter sido destruído pelo dilúvio. Eu vou te dar alguns exemplos. Gênesis 9, versículo 1. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Não dá a impressão que já lemos isso em algum lugar? De fato, já lemos. Esse é o design de Deus, é o plano de Deus. Gênesis 17, 6, Deus diz a Abraão: farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Ele não ia produzir apenas um pouquinho de fruto. Ele ia produzir sobrenaturalmente, pela capacitação de Deus, muito fruto, extremamente frutífero. Eu li isso e pensei: ó Senhor, eu quero ser uma mulher extremamente frutífera. Vamos falar mais sobre o que isso significa daqui a pouquinho.
Mas em Gênesis 35:11, Deus disse a Jacó: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. E em Gênesis 48, versos 3 e 4, Jacó diz a seu filho José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, me abençoou e me disse: Eis que eu o farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e à sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. Frutificação sugere que haverá um fruto, e haverá descendentes, e eles serão multiplicados. Não se trata apenas de ocupar um espaço aqui, respirar e viver a vida, mas de darmos vida a outros. Fomos abençoadas por Deus para abençoar os outros. Quando chegamos a Gênesis 49, vemos que, quando Jacó está morrendo, ele dá uma bênção aos seus filhos. Ele passa essa bênção adiante. Ele foi frutífero, seu pai foi frutífero, agora ele quer que o seu filho e os filhos do seu filho sejam frutíferos. Então Jacó diz a seu filho José, um de seus 12, e o mais amado filho, José: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre um muro. Isso não é lindo? Como um jardim aqui, um jardim frutífero. Essa videira que está junto a uma fonte está tirando a sua vida da água dessa fonte. Seus ramos estão se estendendo, estão subindo por cima de um muro. Nós não estamos apenas permanecendo nessa caixinha de quem somos e quem queremos ser, mas estamos nos espalhando, estamos nos multiplicando, estamos produzindo e dando vida a outros. Eu sei que essa bênção em Gênesis 49 soa tão pitoresca, tão idílica, uma vida bela, frutífera, mas ao olharmos nas Escrituras, vemos que às vezes somos chamadas a ser frutíferas em lugares difíceis. E também podemos encontrar um exemplo disso logo no início das Escrituras. Por exemplo, em Gênesis 41:52, José nomeou seu segundo filho Efraim. E ele disse, falando sobre o significado desse nome Efraim: Deus me fez próspero. Onde? Na terra da minha aflição. José sofreu muito. Ele foi maltratado, foi tratado injustamente, ele teve uma vida difícil. Mas ele deu a este filho um nome que significa: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Sabe o que isso me diz? A frutificação na minha vida, na sua vida, não depende das nossas circunstâncias. Pessoas que vivem em lugares difíceis ainda podem ser frutíferas pela graça de Deus. Aqui está outro exemplo. Gênesis 47:27. Assim, Israel habitou na terra do Egito. É uma longa história sobre como eles chegaram lá. Nela, adquiriram propriedades e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Eles não estavam em sua terra natal, foram transplantados para o Egito. Mas no Egito, eles foram frutíferos, e como resultado de sua multiplicação e fertilidade, acabaram em uma situação de opressão, perseguidos pelos egípcios. É possível ser frutífera em um lugar difícil. Vemos esse mesmo raciocínio em Êxodo 1:7. Diz assim: Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Quando a terra do Egito ficou cheia de israelitas, os egípcios ficaram com medo. E aquela hospitalidade acolhedora que os israelitas experimentaram quando chegaram pela primeira vez ao Egito se transformou em oposição e perseguição.
E ainda assim, foi ali que Deus os colocou naquele tempo e Ele os fez frutíferos. Ele os prosperou. Enquanto eu lia esse versículo, mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles, uma imagem passou pela minha mente. E se o povo de Deus, e se as mulheres de Deus que ouvem o Aviva Nossos Corações, que foram abençoadas por Ele, que crescem com Ele, e se Deus abençoasse nossas vidas de tal forma que nos multiplicássemos, nos aumentássemos rapidamente e nos tornássemos extremamente numerosas, de modo que a terra ficasse cheia de mulheres, homens, pessoas de Deus que conhecem a Deus, que amam a Deus e que andam com Ele. O que aconteceu com os israelitas é uma imagem do que pode acontecer em tempos de avivamento, quando Deus multiplica a frutificação em nossas vidas. É isso que desejamos. Desejamos que mulheres em todos os lugares falem sobre Jesus, promovam o Evangelho, compartilhem o Evangelho com outras pessoas, sejam luz e sal e influenciem suas casas, seus locais de trabalho, suas igrejas, suas comunidades, até que a terra esteja cheia da beleza de Cristo, brilhando através de crentes frutíferas. Essa é uma visão que temos para o Aviva Nossos Corações. É a visão de Deus para a sua igreja, para que um dia a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como isso acontece? Como começa? Com você e eu sendo cristãs frutíferas. Agora, no Antigo Testamento, a frutificação é prometida ao povo de Deus principalmente em relação à terra, às colheitas e à descendência física. Na maioria das vezes, quando lemos sobre frutificação no Antigo Testamento, é sobre isso que está se referindo. Por exemplo, em Levítico, capítulo 26, de 3 a 4, Deus diz: se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa, a terra produzirá o seu fruto. Você não pode ter boas colheitas se não tiver chuva. Então Deus diz: eu vou abençoar a terra fisicamente, vou lhes dar uma colheita física. E as árvores do campo darão o seu fruto. Olharei para vocês e os farei fecundos, e os multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês. O fruto que esse trecho está falando está relacionado à terra, à chuva, ao sol, às colheitas e à descendência física. Essa é a visão da frutificação no Antigo Testamento. Outro exemplo disso é em Deuteronômio, capítulo 7, começando no versículo 13. Ele, Deus, os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Bênção e frutificação andam de mãos dadas. Fomos abençoadas para sermos uma bênção, abençoadas para multiplicar. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite e as crias das vacas e das ovelhas, na terra que prometeu dar a vocês, conforme o juramento que fez aos seus pais. Vemos que a visão ali é de frutificação física, terra, produção, colheita. Deus abençoará a sua descendência, Ele lhe dará filhos. Ele lhes dará filhos, Ele lhes dará cereal, vinho e azeite, rebanhos e ovelhas. Esse é um exemplo, a evidência da frutificação encontrada principalmente no Antigo Testamento. Salmo 105, versículo 24 diz: Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Em Êxodo 1,16, lemos sobre quando as mulheres israelitas estavam tendo bebês e o rei egípcio, o faraó, disse: parem de ter bebês. Mas as mulheres continuaram tendo bebês.
Deus as fez frutíferas. E é disso que o salmista está falando no Salmo 105. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Vemos outro exemplo desse conceito de frutificação física no Salmo 128, versos 1 e 2. Diz: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Aqui está você, andando com o Senhor. Deus te abençoa e Ele te faz frutífera. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Deus diz: eu vou te abençoar com filhos. Agora, Deus não abençoou todos os judeus cristãos com filhos. Temos muitas ilustrações nas Escrituras de mulheres que desejavam ter filhos e eram estéreis. Elas não conseguiam ter filhos em alguns casos, até que Deus interveio sobrenaturalmente para lhes dar filhos. Portanto, a Bíblia não está dizendo que toda mulher que ama a Deus terá filhos ou terá muitos filhos. Algumas mulheres que amam a Deus nunca serão chamadas por Deus para se casar. Elas podem não ter filhos biológicos ou físicos. Algumas mulheres que são casadas não conseguem dar à luz filhos biológicos. Mas Deus está dizendo, olhando para a nação, uma das evidências da minha bênção no povo de Israel é que vocês serão fisicamente produtivos. Vocês terão descendentes. E assim, sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, e seus filhos. Haverá uma suposição de que muitas dessas mulheres, a maioria dessas mulheres terão filhos, serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Salmo 128, 3. E o que os rebentos da oliveira vão fazer? Eles vão crescer e se tornar mais velhos. E o que eles vão produzir? Mais azeitonas. Ele está dizendo que a frutificação é uma coisa geracional, passada de uma geração para outra. Vocês serão abençoados para que possam ser frutíferos, para que possam ser uma bênção para a próxima geração. E eles serão abençoados e se tornarão frutíferos para que possam se tornar uma bênção para a próxima geração. É assim que a família de Deus deve se multiplicar no mundo. Vemos uma imagem disso em como Deus tornou seu povo produtivo no Antigo Testamento. E então, Salmo 128, versos 4 e 5, continuando nesse trecho, diz: Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor, que o Senhor o abençoe desde Sião. O que ele está dizendo? Que o Senhor te faça frutífera, que Ele te torne produtiva, que Ele te dê filhos. E ele diz: para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Veja, filhos físicos são uma bênção do Senhor. Mas tudo isso aponta para uma família maior, a família de Deus, e como o coração de Deus e o Evangelho são reproduzidos de uma geração para outra. Essa frutificação física era uma imagem no Antigo Testamento de um tipo de frutificação mais profunda e duradoura. E é aqui que aprendemos sobre a vida dos justos, daqueles que estão em Cristo. Aprendemos que aqueles que são justos viverão vidas frutíferas. Eles podem não ter muitos filhos, podem não ter muita terra, podem não ter muita riqueza material, mas serão espiritualmente frutíferos e ricos, e passarão essa herança, esse legado para seus filhos e netos espirituais. Então, vejamos o primeiro salmo no Antigo Testamento, o Salmo 1. Ele fala sobre uma pessoa justa que medita na lei do Senhor. Seu foco, seu coração, sua conexão é com o Senhor.
e diz: ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Vemos aqui a transição da frutificação física para a reprodução espiritual de um homem ou mulher que teme ao Senhor e anda com Ele. A ideia é: onde há vida, haverá frutificação. Esse é o resultado da vida de Cristo, Sua palavra, Seu Espírito fluindo em nós, nos enchendo e, em seguida, fluindo através de nós para os outros. Não devemos apenas ficar sentadas como se nada estivesse acontecendo, aproveitando nosso doce relacionamento com Deus, nosso tempo gostoso na igreja, e deixar o resto do mundo ir para o inferno, enquanto estamos desfrutando do Evangelho e de Cristo. De jeito nenhum. Deus quer que sejamos frutíferas ao andarmos com Ele. À medida que nossos corações se alinham com Ele e meditamos em Sua lei, daremos frutos na estação apropriada. Nossa folha não murchará e tudo o que fizermos prosperará. Vemos um conceito semelhante em Jeremias, capítulo 17, começando no versículo 7. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Agora, me diga, temos observado a conexão entre bênção e frutificação. Quando diz que essa pessoa que confia no Senhor é abençoada, o que você acha que será o resultado dessa bênção? Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, já ouvimos isso antes, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba e nunca deixa de dar fruto. Jeremias 17:8. Essa é a vida de uma pessoa que confia no Senhor, que depende do Senhor para a sua justiça e salvação. Este é o exemplo de uma pessoa que está espiritualmente viva. E a evidência disso é que ela está dando frutos espirituais. Ela não faz isso apenas em tempos bons, mas também em tempos difíceis. Em um ano de seca, quando o calor vem, ela nunca deixa de produzir frutos. Vimos algumas lições até agora sobre frutificação. Aprendemos que Deus abençoou sua criação, plantas, animais e pessoas, para ser uma bênção. Fomos criadas para ser frutíferas, para dar fruto, para ser produtivas, para multiplicar e para reproduzir. A frutificação espiritual é o resultado, é o transbordar da nossa união com Cristo e Sua palavra. Foi isso que vimos em Salmo 1. A pessoa que medita na lei do Senhor, a pessoa justa, ao andar com Deus, será frutífera. A pessoa que confia no Senhor, Jeremias 17, essa pessoa será frutífera. A frutificação espiritual não acontece por acaso. Você não pode simplesmente dizer, vou produzir fruto espiritual, se você não tem uma vida que anda com Deus. A frutificação espiritual é o resultado, o transbordar da nossa união com Cristo e Sua palavra. À medida que você anda com Cristo, à luz de Sua palavra, Ele fará de você uma pessoa espiritualmente frutífera. E só mais um lembrete do que vimos na palavra de Deus hoje. Nossa frutificação não depende das circunstâncias, não depende do que está acontecendo ao nosso redor, não depende de termos pessoas para nos encorajar na fé ou para nos ajudar a crescer. Precisamos dessas coisas, mas a frutificação espiritual não depende de nada ou de ninguém, exceto do próprio doador da vida, o Senhor Jesus, o Deus que nos fez para sermos frutíferas. E podemos ser frutíferas em meio à adversidade, em meio àqueles dias quentes de verão, em meio à seca onde não houve chuva. Deus pode nos tornar frutíferas mesmo na terra da aflição. Como José disse sobre seu filho Efraim,
Deus me fez próspero na terra, ou no lugar da minha aflição. Você pode se sentir como se estivesse em um lugar como José hoje, como aquela videira frutífera, pendendo sobre o muro perto do riacho. E pode parecer que dar frutos, ser frutífera, é fácil agora. Ou talvez esteja numa situação extremamente desafiadora e esteja se perguntando: como posso ser frutífera neste lugar? Bem, seremos frutíferas à medida que nos apegamos a Cristo, confiamos nele, mergulhamos em sua palavra, deixamos que ele produza seus frutos em nós. E a expressão disso será que nossas vidas terão um impacto. Daremos frutos nas vidas dos outros e nunca deixaremos de produzir frutos para a glória de Deus. Foi para isso que você foi criada, foi para isso que eu fui criada. E eu quero desafiá-la a dizer: Senhor, faze-me frutífera, eu quero ser frutífera, eu quero ter uma vida frutífera e andar contigo. E Senhor, te pedimos nesta fase de vida, seja qual for que nossa irmã que está ouvindo hoje esteja vivendo, na minha fase de vida, em cada idade, em cada situação complexa, em cada momento desafiador, o Senhor pode produzir o teu fruto em nós e produzir o teu fruto através de nós. Para a tua glória eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, Nancy DeMoss Wogemuth tem explicado o conceito de frutificação, mostrando-nos como a Bíblia descreve pessoas verdadeiramente frutíferas. Você não quer isso para a sua vida? Hoje, Nancy falou muito sobre frutificação e o quanto todos nós devemos desejá-la. Mas você também pode aprender muito sobre um determinado tópico estudando seu oposto. E é exatamente isso que ela fará amanhã. Agora, qual a melhor maneira de nos preparar para frutificar do que estar centrada na palavra? O desafio iniciando no dia 1º de janeiro está chegando. Enviaremos a leitura do capítulo de Atos diariamente durante todo o mês de janeiro, com a leitura devocional do livro de Atos e uma breve reflexão. Teremos um grupo de WhatsApp que você pode fazer parte em breve. Não fique de fora dessa bênção. Convide suas amigas para participar e serem abençoadas também. Aguardamos você amanhã aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.